E olha só, agora à noite eu quero continuar a pregação que nós começamos hoje de manhã, a conversa que nós começamos a ter hoje de manhã. E aí eu quero convidar então para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas no capítulo 2. Nós vamos ler o verso 52, como nós fizemos hoje de manhã. Lucas 2:52 é um versículo só, que está dentro de um contexto, mas o texto está aí na tela. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? A palavra de Deus, ela diz assim, vamos ler? E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Então, hoje de manhã nós começamos a conversar nesse texto, que é aquele texto que fala quando Jesus tinha 12 anos de idade. Ele tinha 12 anos e ele foi para Jerusalém com os pais, na festa da Páscoa lá em Jerusalém, e que José e Maria se perderam de Jesus, né? Eles foram embora e o menino ficou lá, né, na Páscoa em Jerusalém. Os irmãos conhecem essa história. Aí o José e Maria ficam preocupados, retornam e encontram Jesus no meio dos mestres, dos doutores da palavra, ouvindo eles, diz a palavra, ouvindo e fazendo perguntas. E José e Maria encontram Jesus ali no templo. Diz que as pessoas todas estavam admiradas com a grande inteligência desse menino de 12 anos. Ele tinha 12 anos e já tinha essa grande inteligência, diz o texto, e esse é o contexto da história. Aí José e Maria encontram Jesus, e aí eles vão embora então agora para Nazaré, que é a cidade onde eles viviam. E aí vem o texto que nós lemos, que Jesus volta com os seus pais lá para Nazaré, e diz o texto que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E hoje pela manhã nós começamos a ver então que nós somos discípulos de Jesus, e esse texto diz que quando Jesus estava crescendo, ele cresceu em 4 áreas. E nós conversamos que se nós somos discípulos de Jesus, vai fazer muito bem para nós termos a mesma vida equilibrada de Jesus e ter Jesus como nosso exemplo, se nós em 2026, porque o ano está começando, se nós em 2026 nós também, então procurar crescer nessas 4 áreas na nossa vida também, a gente prestar atenção nessas 4 áreas da vida. Quais são as áreas da vida? A área do intelecto, ele crescia em sabedoria. A área física, do nosso corpo físico, porque ele crescia em estatura, diz o texto, né? A área espiritual, porque ele crescia em graça diante de Deus. E a área dos relacionamentos da nossa vida, porque Jesus também crescia em graça diante dos homens, diz a palavra. O intelecto, o físico, o espiritual e o relacional. Jesus cresceu nessas 4 áreas. E como teu pastor, que se preocupa com você, eu queria encorajar você, para você também prestar atenção nesse ano que está começando e buscar crescer, se desenvolver, se transformar, melhorar nessas 4 áreas da vida. Amém, irmãos? E hoje de manhã, não vou repetir tudo, foi um sermão inteiro, né, que nós falamos só sobre a área da sabedoria. Irmãos, quanto nós precisamos de sabedoria, não é verdade? Crescer em sabedoria. Porque é a falta de sabedoria, muitas e muitas vezes, quando a gente age sem sabedoria, isso nos traz muitos problemas e dificuldades. Então,
Hoje de manhã, depois você vê lá no YouTube. Amém, irmãos? Depois, quem não assistiu a mensagem de amanhã, pode assistir no YouTube, que é a primeira área. Agora eu vou correr, porque eu quero falar então dessas outras 3 áreas que diz o texto assim: e Jesus crescia. A segunda área é a área da estatura. Jesus crescia na área física, na sua estatura. E aqui nós podemos então refletir um pouco para nós, no exemplo de Jesus, sobre a nossa saúde física. Amém, irmãos? Saúde física é importante ou não? É importante a gente prestar atenção na nossa saúde física ou não? O pessoal diz assim, se a gente tiver tudo, mas não tiver saúde, né? Tem um pessoal que diz assim, se eu tiver saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né, irmãos? Tendo saúde e paz, o resto a gente corre atrás. É importante a gente prestar atenção. E nesse ano que está começando, a gente fazer como Jesus e como o Evangelho nos ensina. A gente cuidar da nossa saúde física. Irmãos, o nosso corpo, a palavra de Deus diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. O corpo físico, ele é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa ter cuidado também com o nosso corpo e com a nossa saúde. A pergunta aqui é: como é que a gente pode melhorar a nossa saúde física? Cuidar mais do corpo da gente nesse ano que está começando. Você precisa repensar alguns hábitos ou não? Hoje de manhã a gente estava na IBD, né, irmão Nelson? Na IBD a gente estava falando disso, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Existem hábitos que a gente precisa repensar. Como eu sempre digo aqui, né, irmãos? Eu preciso me disciplinar a comer brócolis. Amém, irmãos? Brócolis é um negócio, menos bacon e mais brócolis, amém? Vamos lançar a campanha 2026, menos bacon, mais brócolis. Mas cuidar é importante. Como eu posso melhorar a minha saúde? Você precisa dormir melhor? Você está trocando a noite pelo dia? Você fica até 2 da manhã no celular? Dorme mal? E no outro dia acorda chutando gato? Porque quando a gente dorme mal, irmãos, a gente acorda no outro dia chutando gato. Os especialistas em saúde falam da importância do sono para a nossa saúde integral. Você precisa comer melhor? Eu me identifico, amém, irmãos? Quem mais aí? Levanta a mão. Só eu, olha só, não tenho mais irmãos aí. Você precisa cuidar disso na sua vida. Você precisa se exercitar mais. Tem uma turma aqui da igreja que está correndo, né? Não sei se já desistiram ou não? Não, eles estão correndo. O pessoal está correndo, vai correr. A Nação Silvestre em dezembro, amém, irmãos? Olha o projeto aí, ó, menos brócolis, tá vendo como é que é a cabeça? Você está vendo só? É a minha cabeça, irmãos, menos brócolis, mais bacon, isso São Silvestre. Não, é o contrário. Mas você precisa, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tratamento médico, levar mais a sério o que o teu médico anda dizendo para você, é muito importante. É interessante como essa dimensão é importante no Evangelho, porque Jesus curava pessoas de suas enfermidades físicas, porque Ele tinha compaixão, Ele agia para curar pessoas, porque é importante a gente essa dimensão na nossa vida. E muitas vezes nós vamos conviver com enfermidades, com transtornos, nós vamos conviver, mas o que eu posso fazer no ano, que hábitos que eu posso mexer para melhorar as coisas nessa área da minha vida?
O apóstolo Paulo, ele tinha o principal discípulo dele, ele se chamava Timóteo. E o apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo, mandou um WhatsApp para ele, né? Mandou um WhatsApp para o Timóteo dizendo assim: não beba somente água, Timóteo, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Timóteo, se cuide mais aí. E aí beber vinho, porque o vinho tem propriedades medicinais, e naquela época ele era usado também como medicamento. Paulo está dizendo assim: Timóteo, se cuida aí, toma um omeprazol, viu? Não esquece de tomar teu omeprazol, né? Não esquece de tomar o teu Sonrisal, amém, irmãos? Por causa do teu estômago. Não sei se ele tinha refluxo. E das tuas frequentes enfermidades, se cuide, porque é a recomendação do Evangelho para a gente, o que a gente precisa fazer. Agora, sobre essa questão da saúde física, é muito importante, irmãos, que a gente não pode ignorar o peso das emoções, das nossas emoções sobre a nossa saúde física. O quanto as nossas emoções afetam a nossa saúde física. Sabe por quê? Porque tanto a Bíblia quanto a ciência, elas dizem que as nossas emoções se somatizam. E o que é emoção se somatizar? São emoções que a gente está sentindo e que afetam a nossa saúde física. A Bíblia diz isso e a ciência diz isso. Então, quando a gente está falando de saúde física, não é só o que a gente anda, eu estou me exercitando, eu estou dormindo, eu estou comendo, como é que eu estou cuidando do meu corpo, com essas realidades, mas também a gente precisa ir para a dimensão das emoções do nosso coração, porque isso afeta grandemente a nossa saúde física. Se não, veja, aqui que diz Provérbios capítulo 17, eu vou pedir para abrir aí, Provérbios capítulo 17, verso 22, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos, bem forte, vamos ler todos juntos? O coração alegre olha só, um coração alegre é um remédio. Interessante, né? Mas o espírito abatido, a emoção assim de uma profunda tristeza ou de uma infelicidade, um espírito abatido faz o quê? Faz secar os ossos. Aqui está falando de somatização, a Bíblia fala disso, a ciência fala disso, e por isso quando nós estamos falando da saúde física, Jesus ele crescia também em estatura, o corpo físico, porque o Verbo se fez carne e foi pleno homem. Jesus também se cuidava. Jesus apesar de ter a natureza divina, ele tinha que comer para viver. Ele tinha que beber água. Ele tinha que cuidar do seu corpo físico para poder viver. Nós também. E aí, nessa dimensão, eu preciso levar em conta o meu coração. Tem um ditado que diz que não é só o que você come que deixa você doente, mas é aquilo que está te corroendo também. Amém, irmãos? Então, não é só o que você come que deixa você doente, mas aquilo que está comendo você, corroendo você dentro do seu coração. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, eu vivo ansioso, isso pode me adoecer ou não? Pode estourar uma úlcera? Dor nas costas? Unha nem existe mais, né? As unhas já foram tudo para o espaço, ó, na ansiedade. Se eu estou sendo corroído por ansiedade, isso vai afetar.
Eu falei, por exemplo, aqui, importante para a nossa saúde, eu preciso pensar, eu estou dormindo bem? Eu estou indo dormir num horário, estou me disciplinando, estou dormindo. Agora, a gente consegue dormir, meu irmão, quando a gente está sendo corroído por ansiedade? Dá para dormir? Não dorme. Como é que a gente fica? Fica rolando de um lado para o outro, não dorme, fica aquela preocupação, aquele negócio a noite inteira, a noite inteira. Você entende como afeta o corpo? Se eu estou sendo consumido por inveja, isso pode afetar, claro, o meu corpo. Se eu estou sendo consumido por ressentimentos, por culpa, por amargura, são as emoções, esse espírito abatido faz secar os ossos. Agora, um coração alegre, um coração que confia no Senhor, um coração que descansa no Senhor, isso é um bom remédio também para o nosso corpo. Então, a segunda área que a gente precisa pensar nesse ano que está começando, a primeira é o intelecto, é a sabedoria, crescer em sabedoria, mas também o cuidado com o nosso corpo físico, o templo do Espírito Santo, e isso passa na gente repensar hábitos na vida que estão fazendo muito mal, e também cuidar do nosso coração, amém, irmãos? Tanto do coração físico, né? Fazer o exame no cardiologista, amém, irmãos? Cuidar do coração físico também, mas do nosso coração, da dimensão das emoções, porque tudo isso afeta a nossa saúde física. A terceira área que Jesus crescia e que a gente também precisa crescer e pensar nisso, se ocupar, né, prestar atenção, é o crescimento espiritual, porque o texto diz assim, que Jesus crescia em sabedoria, estatura, questão física, e graça diante de Deus. Crescimento espiritual. E aí, nesse ano de 2026, a gente precisa pensar, irmãos, como é que eu posso aprofundar o meu relacionamento com Deus? Isso é fundamental. Como é que eu posso aprofundar o meu relacionamento com o Pai? Quais mudanças eu preciso fazer para me aproximar mais do Senhor? Me aproximar mais de Deus, para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. É o crescimento espiritual, a intimidade com Deus. E o que eu preciso? Isso é uma coisa que eu preciso colocar. Isso não acontece por acaso. Eu preciso colocar isso como um compromisso. Eu quero ter crescimento espiritual na minha vida. Eu quero cuidar dos meus pensamentos, intelectos, sabedoria. Quero cuidar da minha saúde física, mas eu também quero cuidar da minha saúde espiritual. No texto que nós lemos, o texto fala aqui, em Lucas 2, sobre os pais terrenos de Jesus e sobre o Pai celestial. Diz aí Lucas 2, vou pedir para abrir lá, Lucas 2, a história começa assim, em Lucas 2,41. Lucas 2,41, está aí? Diz assim, ó, todos os anos os pais de Jesus iam para onde? Jerusalém, para a festa da Páscoa. E depois, quando eles encontram Jesus, e eles estavam muito aflitos, porque eles tinham perdido Jesus, né, naquela situação toda. Olha o que diz o verso 48, a Maria, falando aqui, a mãe dele no verso 48, logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu, o José, pai adotivo, porque ele nasceu, o nascimento foi virginal, né? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura, seu pai e eu.
Verso 49, e ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de quem? Peraí, mas a casa do teu pai não é em Nazaré? A casa do teu pai, o teu pai e eu estávamos preocupados, é lá em Nazaré. Ele fala assim: não, a casa do meu pai é o templo aqui. Então, o texto nos coloca aqui, Jesus, o texto fala dos pais terrenos, mas o texto também fala do Pai Celestial. E na nossa vida é diferente, irmãos. Nós temos os nossos pais terrenos, mas nós também temos o nosso Pai Celestial. E Jesus estava querendo fazer a vontade do seu Pai, que está nos céus. Eu não deveria estar na casa do meu Pai? Por que vocês estão preocupados? Por quê? Vocês não sabem que eu deveria estar aqui? Estar na casa do meu Pai, fazendo a vontade do meu Pai. E ele com 12 anos já tinha essa consciência, essa preocupação de estar na casa do Pai, crescer espiritualmente, crescer no meu relacionamento com Deus, para entender a vontade de Deus, o tempo de Deus para a minha vida. O tempo de Deus. Porque às vezes eu tenho projetos, mas o tempo de Deus pode ser outro. Se não, veja aqui, o texto fala que Jesus tinha 12 anos, mas quando a gente vira a página, Lucas 3, 23, olha o que diz Lucas 3, 23. Está aí. Ora, Jesus tinha cerca de quantos anos quando ele começou o ministério? 30 anos. Em Lucas 2 ele está com quantos anos? 12 anos. Ele já tinha uma inteligência extraordinária. As pessoas se admiravam com a inteligência de Jesus. Eu pergunto para você, irmão, pensa um pouco se fosse você. Eu sempre achei, sabe o que eu sempre achei? Que Jesus começar com quantos anos? Não. Com quantos anos ele começou? Não é um desperdício? Não é um desperdício, irmãos? Fala sério. Eu assim, se não teria sido muito mais legal ele começar aos 20? Que ele foi dos 30 aos 33, né? 3 anos só. Se ele tivesse começado aos 20, não ia ser 13 anos, não ia abençoar muito mais gente, não ia. Você para pensar um pouco, porque aos 12, os doutores já ficavam impressionados com a inteligência dele, aos 12. Eu já teria colocado ele para pregar aos 15. Mas a vontade do Pai foi o quê? Com quantos anos? Com quantos anos ele foi, ali no batismo dele, ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus, capacitando ele para o ministério? Com 30 anos. Você aguentaria esperar? Isso é crescer espiritualmente. É eu ter intimidade com Deus e me submeter à sua vontade, mesmo estando pronto aos 15, mas a vontade do meu Pai é aos 30, e eu vou me submeter a essa vontade do meu Pai, porque Jesus ele crescia em graça diante de Deus, do relacionamento dele com o seu Pai, em submissão. Ele se submeteu aos pais terrenos, ele lhes era obediente, diz Lucas, mas ele se submeteu também à vontade do seu Pai Celestial, e disse: Senhor, Pai, eu sei que o Senhor tem um tempo, eu vou aguardar o teu tempo. Eu estou pronto agora, estou aos 15 pronto, mas eu vou aguardar o teu tempo.
É quando o Senhor mandar, quando o Senhor abrir a porta, quando o Senhor quiser. Isso é crescer espiritualmente. E nós precisamos crescer, meus irmãos, como Jesus crescia. Como Jesus crescia. E isso é fundamental para a nossa vida, porque existem bênçãos que dependem da nossa maturidade para a gente desfrutar, e porque essa maturidade que confia no Pai, e eu estou crescendo na intimidade com Deus, e eu sei que Ele está dirigindo, Ele é o bom pastor que está guiando. Isso, meus irmãos, nos livra de muita tribulação e angústia. Confiar na vontade do Pai, no tempo do Pai. E eu não sei você, a minha experiência de fé é que geralmente o tempo do Pai é diferente do meu tempo. É ou não é verdade? É ou não é? A gente tem que crescer muito na intimidade com Deus para saber viver como aqui Jesus, em submissão ao seu Pai. Para a gente crescer espiritualmente, o que a gente faz? Qual é a fórmula mágica, irmãos? Qual é o pirlim-pim-pim? Qual é a chave? Qual é o segredo? Não tem. Eu até gostaria que tivesse um segredo para a gente crescer espiritualmente assim, mas não tem. Qual é o segredo? Qual é a chave, né? Ou o que a gente precisa para crescer espiritualmente? 3 coisas essenciais, não dá para fugir disso, é básico, todo mundo sabe. Oração, que mais? Bíblia e comunhão. Oração, Bíblia e comunhão. Vamos repetir? Oração, Bíblia e comunhão. Se quer crescer na intimidade com Deus, não tem como fugir. Oração, entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com o teu Pai que vem em secreto. Bíblia, a vontade revelada do Pai, a sabedoria espiritual de Deus para a gente crescer. E a comunhão com o povo de Deus na igreja. A comunhão da igreja é fundamental para a gente amadurecer espiritualmente. Bíblia, oração e comunhão. Jesus foi para Nazaré e ele crescia. Ele crescia em sabedoria, em estatura e espiritualmente na sua comunhão, na sua relação com o seu Pai, com Deus. E olha o que diz Lucas, uma coisa que Jesus tinha o costume de fazer, e foi muito importante para esse crescimento. Lucas capítulo 4, olha que coisa impressionante. Ele cresceu em Nazaré, e olha o que Jesus fazia lá em Nazaré. Lucas 4, verso 16. Lucas 4, verso 16. Falar em saúde física, eu já não consigo mais ler aqui, irmãos, e eu esqueço sempre os meus óculos. Olha que coisa. Dalva, empresta os teus óculos. Não, estou brincando, né? Lucas 4, 16. Vamos ler juntos? Jesus cresceu em Nazaré, físico, estatura, cresceu em sabedoria, cresceu em graça diante de Deus. E o que ele tinha o costume de fazer lá, que foi muito importante? O que era o costume dele, que quando ele volta para Nazaré, agora depois dos 30 anos, ele volta para Nazaré, e ele faz aquilo que ele sempre fazia, e que ele tinha um costume, que era fazer o quê? No sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e na sinagoga
ele recebe o livro do profeta Isaías e ele lê a profecia. Qual era o costume de Jesus? Nos sábados, eu vou para a sinagoga para ouvir e aprender a palavra de Deus. O que a gente precisa para crescer espiritualmente? Oração, Bíblia e sinagoga, amém? Que agora é a comunhão de quem? Comunhão da igreja. Quando Jesus foi lá para o templo, aos 12 anos de idade, festa da Páscoa, Jesus vai para onde? Ele vai atrás do trio elétrico, estava tendo festa na cidade, né? Foi atrás, não, ele foi para onde? Para o templo. Aonde os pais acharam ele? No templo. E olha o que diz que ele fazia no templo. Lucas 2. Lucas 2, verso 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, dos doutores, fazendo o quê? Fazendo o quê, irmãos? Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus gostava ou não gostava de estudar a palavra de Deus, de aprender? Ele tinha o costume. Vou falar uma coisa importante para vocês, irmãos, porque aqui nós não somos aquele tipo de igreja terrorista, que fica dizendo assim, que se você não vier, o diabo vai te pegar, sabe aquelas assim, que falam assim, se você não vier aqui, o diabo te pega na esquina e tal. Não, mas irmãos, tem muita gente aqui, que tem tido uma relação bastante espaçosa demais na sua comunhão. Procura rever isso na tua vida para o teu bem. Esteja mais presente, porque qual o costume que Jesus tinha? Aos sábados ele ia aonde? Ele ia para a sinagoga, para aprender, para ouvir, porque isso é importante para o nosso crescimento espiritual, para eu ter essa intimidade com o Pai, para eu me submeter, é fundamental. Então em 2026 repensa, eu posso estar mais presente, porque nada substitui a comunhão, irmãos, o servir dentro da igreja, o estar aqui aprendendo, ouvindo na comunhão, isso é importante para o meu crescimento espiritual. Então se eu posso estar, pense nisso, porque essa dimensão Jesus também cresceu. Agora, se Jesus cresceu na sua intimidade com o Pai, cresceu espiritualmente, a gente precisa crescer ou não? Quem aqui já está acabado assim a obra? A gente precisa crescer. A gente precisa crescer espiritualmente na nossa vida. Então, para o teu bem, coloque isso na tua agenda e fala: eu quero crescer espiritualmente em 2026. Quais são as 3 áreas até agora? Sabedoria. Quem precisa de sabedoria aí, levanta a mão. Quem precisa cuidar do corpo, levanta a mão. Mais bacon, menos brócolis. Não, é o contrário, irmãos, é o contrário. É só para ver se vocês estão prestando atenção. Quem precisa, reconhece que precisa crescer espiritualmente. Eu preciso crescer. O apóstolo Paulo, até o fim da vida, ele está querendo crescer. Nós vimos de manhã como ele está querendo crescer. Ele falou para Timóteo no fim da vida, preso em Roma, na sua última carta: Timóteo, quando você vier, traz os livros e os pergaminhos, porque eu quero aprender, eu preciso. Oh, meus irmãos, leve isso a sério. Em último lugar,
A última área que Jesus cresceu foi a área dos relacionamentos, é o crescimento relacional, porque o texto de Lucas 2 diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, mas também a graça diante dos homens. A área dos nossos relacionamentos com as pessoas. A gente precisa melhorar ou não? Quem precisa melhorar no modo como se relaciona com as pessoas? Levanta a mão aí. Precisa melhorar? É ou não é verdade, irmãos, que talvez uma das coisas que mais trazem sofrimento para a nossa vida são os nossos conflitos de relacionamentos? É ou não é? Não são os conflitos que mais fazem a gente sofrer? Tem pesquisas de mercado que dizem que a maior causa de demissão nas empresas não é questão produtiva e nem técnica, é o ambiente de trabalho. É por causa do ambiente, dos relacionamentos, que muita gente sai porque não está aguentando, ou é demitido. Relacionamentos, nós precisamos crescer na sabedoria da palavra no que diz respeito aos nossos relacionamentos, irmãos. Mas principalmente, sabe por quê? Porque a nossa maturidade espiritual, o ponto 3 foi crescer espiritualmente. O crescimento espiritual, a evidência desse crescimento se expressa principalmente aonde? Se eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus, qual é a evidência que eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus? É o meu relacionamento com as pessoas sendo transformado. A principal evidência da minha maturidade espiritual, do meu crescimento no relacionamento com Deus, é como é que eu estou me relacionando com os homens. Por isso que esse texto aqui é importante, porque isso aqui que o texto diz é inseparável. Veja, Lucas 2:52, preste atenção na construção disso que a palavra de Deus diz: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Só que a graça diante de Deus e diante dos homens, veja que não está separado, está junto. Porque se eu cresço em graça diante de Deus, essa graça e esse favor de Deus vai ter que começar a se expressar onde? Nos meus relacionamentos. E a evidência de que o meu relacionamento com Deus está crescendo é os meus relacionamentos com os homens que estão sendo transformados. Essas coisas não se separam no Evangelho. A relação vertical com Deus tem que desembocar nas relações horizontais com os homens, com as pessoas. Se eu estou crescendo em graça diante de Deus, não dá para separar, diz Lucas 2:52. Eu vou ter que crescer em graça diante dos homens também. Porque se eu não estou crescendo, é assim, a minha relação com Deus está ótima. O resto, eu quero que morra. Pode? Eu quero que todo mundo se exploda. Eu odeio todo mundo, mas eu amo Jesus. Pode, irmãos? Combina, fecha, não bate, não se separa. Por isso que o texto aqui não separa. A frase, a construção da frase mostra bem clara que uma coisa está conectada à outra. Se não, veja, pedi para abrir lá em 1 de João, capítulo 4, verso 20 e 21. Veja como não se separa. 1 de João 4, 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, te amo, ó Deus, tua graça nunca falha. Ai, desgraçado esse cara aqui, sai daqui.
Se eu disser, amo a Deus, mas odiar, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, o que é esse aí? Não fique bravo comigo, é a palavra de Deus que está dizendo. É mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ponto. Verso 21. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus. Vamos ler todo mundo junto? E o mandamento que dele temos é este: porque não dá para separar essas coisas no Evangelho. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, alguma coisa está errada. Não quer dizer que eu não esteja com Jesus, mas quer dizer que eu sou um imaturo e que eu não estou crescendo espiritualmente, porque Jesus crescia em graça diante de Deus, e o texto junta diz, e diante dos homens, porque uma coisa é inseparável da outra. Eu amo a Deus amando o meu irmão. Como é que a gente ama a Deus? Amando as pessoas. Isso significa que eu tenho que repensar relacionamentos ou não? Eu tenho que, em 2026, repensar posturas, o modo como eu estou tratando, e o principal relacionamento, viu, irmãos, é o do casal. Principal relacionamento na nossa vida é o relacionamento do casal, dos casais. É o mais íntimo da nossa vida. E essas coisas, o meu relacionamento com Jesus e com Deus tem que estar afetando horizontalmente as minhas relações, em casa, na igreja, no trabalho, no dia a dia. Precisa ter esse impacto, é o que diz aqui o texto e Jesus. Por isso que Jesus não, se está crescendo em graça diante de Deus, não tem como não crescer em graça diante dos homens. Como eu melhoro os meus relacionamentos? O que eu preciso fazer para transformar e melhorar os meus relacionamentos? E eu preciso ir para a sabedoria da palavra. Ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tudo que a palavra ensina sobre essa dimensão que é tão fundamental e que precisa ser transformada, porque eu não vivo mais do jeito que eu quero, porque agora eu sou um seguidor de Jesus. A Bíblia chama a religião, a espiritualidade que separa a relação com Deus da relação com os irmãos, e diz assim: não, com Deus eu estou bem, com os irmãos eu quero que se explodam. A Bíblia chama essa espiritualidade de culto de Caim. O que é o culto de Caim, irmão? Vocês lembram da história? Quem matou Caim? Olha aí, ó, tá, o pessoal está aí, ó. Quem matou Abel? Caim. É o culto de Caim. Culto de Caim. Porque a Bíblia fala que Caim e Abel, o seu irmão, eles prestaram culto para Deus. Foram na igreja, foram na IB, foram lá na Itaberaba, um domingo lá, e prestaram culto. Seu sacrifício. Cantaram, prestaram culto para Deus. E depois que saiu do culto, o que o Caim fez? Armou um plano para matar quem? O irmão. Aí a Bíblia está dizendo assim: com o Deus da Bíblia, isso funciona com Baal, mas a gente não adora Baal, a gente adora o Deus da Bíblia. É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus
Cristo. E o que está dizendo é: não pode, você não pode achar que você pode me cultuar aqui e matar o teu irmão ali. Isso é culto de Caim, isso desagrada a Deus. Se eu me aproximo de Deus aqui, isso tem que me levar a me reconciliar com o meu irmão, a perdoar o meu irmão, a conviver com o meu irmão, às vezes corrigir o meu irmão, mas é meu irmão. Não dá para prestar culto para Deus e matar o Abel depois. A Bíblia chama isso é culto de Caim, isso é pagão, é Caim. E o Evangelho mostra, a vida de Jesus mostra isso, como Jesus, que cresce em graça diante de Deus, é inevitável a conclusão que ele também cresce em graça diante dos homens. Significa que a graça que eu estou tendo aqui no meu relacionamento com Deus, essa graça, essa mesma graça tem que desaguar agora nas relações minhas com as pessoas. Tem que fluir, tem que ser demonstrada. E por isso que em 2026 eu preciso repensar. Eu tenho coisas nos meus relacionamentos que eu preciso repensar. E eu tenho que repensar, porque não dá para eu crescer espiritualmente com Deus e viver uma vida odiando, ou desprezando, ou não estando nem aí para os meus irmãos. Isso é culto de Caim, não é o culto de Jesus, não é o Evangelho, e nós somos o povo do Evangelho, amém, irmãos? Então, Jesus, ele crescia nessas 4 áreas, nessas 4 dimensões. E em 2026 eu queria encorajar você também, para você prestar atenção e dizer: pastor, eu também preciso crescer. E em 2026 eu quero crescer. Isso é algo que eu quero colocar como projeto e crescer nessas áreas da minha vida: sabedoria, cuidar do templo do Espírito, crescer espiritualmente na minha intimidade e relação com Deus, e também transformar os meus relacionamentos, crescer nos meus relacionamentos com as pessoas. Amém, irmãos? Porque assim, esse é o modelo que Jesus nos ensina. Vamos orar?